E também com isso, né, conhecendo as funções de cada ingrediente, conhecendo as características, principalmente das farinhas, você vai conseguir saber qual é o ponto de hidratação ideal de cada tipo de massa. Um pão de forma, eu preciso colocar determinada quantidade de líquidos, porque eu utilizei um mix integral. Então, eu sei que eu preciso colocar uma quantidade de líquidos maior do que se eu tivesse utilizado um mix de farinhas branco, por exemplo, com farinha de arroz branco, polvilho doce e amido de milho. Se eu sei essa diferença, se eu sei que as farinhas integrais absorvem mais água, mais o líquido da receita, do que o mix de farinhas branco, eu sei o ponto de hidratação da massa que eu tenho que ter quando eu uso um dos dois mix, certo? Então, conhecendo as funções das farinhas, você vai conseguir identificar qual é o ponto de hidratação correto da massa. Eu já vi, e é muito comum isso, porque quando a gente começa as nossas preparações sem glúten, os nossos pães sem glúten, principalmente os pães, quando nós começamos a produzi-los, o que a gente tem na cabeça? Quando a gente faz pão com glúten, quando a gente vê fazendo, né, no caso, quando a gente vê fazendo pão com glúten, a gente percebe que a massa ela é bem firme, a gente consegue mexer com ela, movimentá-la, ela é bem maleável, não gruda na mão. O que eu penso? Ah, então meu pão sem glúten ele tem que ficar nessa consistência. Aí eu coloco menos água, eu tenho uma massa mais consistente e eu tenho um resultado final mais ressecado. Aí eu fico pensando, mas por quê? Por que aconteceu isso se eu deixei ele na mesma textura, na mesma consistência do que aquele pão lá que a pessoa fez com glúten? Então, é isso. Se eu não sei qual é a função do ingrediente, qual é a função da farinha, qual é a função da farinha de trigo sarraceno, qual é a função da farinha de trigo de grão de bico, qual é a capacidade de retenção de líquido que cada uma tem, eu vou fazer o meu pão sem glúten mais firme, vou ter um resultado final mais seco, porque as minhas farinhas absorvem mais os líquidos da receita do que a farinha de trigo. Então, tudo que você aprendeu, tudo que você sabe sobre os pães feitos com farinha de trigo, aqui na confeitaria e na panificação sem glúten, você precisa entender que isso muda. O ponto de hidratação é completamente diferente do pão feito com farinha de trigo. Você precisa ter um ponto de hidratação mais úmido, você precisa ter mais hidratação na sua massa, mesmo utilizando a farinha de arroz branco, mesmo utilizando um mix de farinhas branco, o seu ponto de hidratação de um pão com mix de farinha sem glúten branco é maior do que o ponto de hidratação com farinha de trigo. Porque mesmo a farinha branca que não contém muitas fibras e contém mais amido, ela vai absorver mais líquido do que a farinha de trigo. Por isso, importante, conheça as farinhas, conheça o ponto de hidratação das massas, conheça qual é a capacidade de absorção de líquidos de cada farinha para você ter um resultado final satisfatório, que o seu pão cresça bem, que o seu pão fique fofinho, úmido, saboroso, douradinho por fora, que não baixe, que fique estruturado, fique visivelmente atrativo.